ela é muito cruel. Nenhum governante vai ter sucesso se quiser implantar políticas que saiam da cabeça de um e dois. Quando houve a mudança do governo federal, que saiu Dilma e entrou Temer, eu recebi da mídia também uma pergunta muito idêntica a essa. E naquela oportunidade eu dizia o seguinte, que a economia, o processo de crescimento, de retomada de crescimento econômico, é uma coisa lenta que independe, por exemplo, de qualquer mudança política partidária. E a gente verificou durante esse período inteiro que no primeiro momento houve uma euforia por conta de que as pessoas ficam na expectativa de que uma mudança pode trazer coisas boas. E, na verdade, naquele início, houve alguma modificação na economia, a economia começou a crescer, deixou de cair, voltou a crescer, mas nós temos observado nos últimos tempos que a economia deu uma estagnada. Ela não vem mais num ritmo de crescimento como vinha anteriormente. Portanto, com esta eleição agora, a gente espera que o Congresso Nacional se harmonize um pouco mais, para que as coisas, pelo menos o Congresso Nacional, volte a operar, cumprir a sua missão constitucional. Porque o Congresso Nacional vive mais discutindo problemas políticos internos de corrupção, de prisão de parlamentares, do que propriamente legislando em benefício da sociedade. Essa mudança de governo agora, ela é uma mudança que vai ser muito significativa, porque nós entendemos que vai haver uma ruptura muito grande em decorrência da qualidade e da qualificação dos parlamentares que estão concorrendo à presidência da República. E isto vai dar um reflexo no primeiro momento. Eu acredito, nós acreditamos e temos essa esperança de que o processo econômico do Brasil volte ao seu caminho normal de crescimento. Mas não vai ser aquele boom, vai ser um crescimento lento e gradual. E isto dependendo de quem vai assumir a presidência da República, que possa causar grande expectativa e confiança, não só no mercado interno, como no mercado externo. O Brasil ainda é um país muito pequeno em termos de economia, em termos de finança, é tanto que a gente vive numa crise muito grande, por conta de que, embora nós tenhamos uma produção, um PIB bem significativo, mas nós temos uma área territorial muito extensa, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e isso termina exigindo muito do governo federal em termos de recursos financeiros. E é nesse aspecto que eu falo. Os empresários acreanos, eles não têm, digamos assim, as dificuldades deles são muito semelhantes às dos empresários nacionais. Aqui um pouco mais por conta da nossa localização geográfica. Nós estamos aqui numa ponta do Brasil, fazemos fronteira com dois países pobres, que é Peru e Bolívia. Eu falo pobre no sentido de que o potencial econômico e financeiro desses dois países é muito inferior ao do Brasil. Portanto, que a nossa possibilidade de crescimento visando este lado, ela é muito pequena. Então, o nosso mercado aqui, também o mercado do Acre, ele é muito pequeno. Então, a gente sofre grandes dificuldades por conta disso. A competitividade das nossas empresas aqui é uma competitividade muito baixa, levando em consideração que há um ingresso muito forte de produtos de outros mercados nacionais aqui no Acre, para competir com os nossos e, às vezes, com as vantagens comparativas tributárias. Então, o empresário, ele enfrenta essa dificuldade pela localização geográfica. O empresário do Acre, principalmente, ele tem uma dificuldade muito grande em relação ao aspecto tributário. A carga tributária que é imposta às empresas do Acre, ela é igual à carga tributária imposta a uma empresa de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. E isto não poderia ser. Nós precisaríamos aqui no Acre ter incentivos fiscais por conta da nossa localização geográfica, por conta da imposição que nós temos de preservação ambiental. A gente sabe muito bem que, em termos de industrialização, o Acre é engessado, porque não pode crescer em decorrência da legislação ambiental, que é muito rigorosa. O nosso grande potencial que é relacionado ao agronegócio, ele é muito limitado, porque nós não podemos expandir as nossas fronteiras de produção. Ninguém pode mais desmatar aqui no Acre. E a área desmatada, ela é importante, mas ela não é suficiente
para que haja uma grande produção em escala. Por isso que grandes empreendedores não vêm para o Acre, porque não adianta vir para cá para produzir só para o mercado interno, porque ele não é autossustentável. Nosso mercado interno ele é muito pequeno. Então, o que é que acontece? As grandes empresas não vêm produzir aqui no Acre. O mercado exterior nosso aqui, se nós formos sair aqui pela a transoceânica, nós já temos nesses países asiáticos aqui um ingresso muito forte da China, por exemplo, com produtos altamente competitivos. Então, os nossos não têm a capacidade de competir com eles. Então, essas são as grandes dificuldades que nós temos aqui. Por exemplo, a carga tributária do ICMS, ela é muito cruel com os empresários acreanos. E isso termina tirando o capital de giro das empresas, não permitem que as empresas tenham, por exemplo, poupança para investir no seu próprio negócio, em modernização de máquina, de equipamento, de processos, e isso termina dificultando muito. E as empresas do Acre, durante essa crise que o Brasil vem passando, que é desde 2009, 2008 a crise se instalou no mundo. 2009 ela se instalou no Brasil para ficar até hoje, quer dizer, 9 anos de crise, os empresários não aguentam. E a carga tributária brasileira, durante esse período de crise, ao invés de ter amenizado para dar uma sobrevida para as empresas, ela vem crescendo a cada dia. A vida empresarial, do empresário no Brasil como um todo, é muito difícil, por conta de todas essas dificuldades que eu já mencionei em respostas anteriores. A carga tributária no Brasil, ela é muito cruel, e isso termina prejudicando muito. O empresário brasileiro hoje, em sua maioria absoluta, ele é escravo do seu negócio com uma baixa remuneração. Eu diria até que ele é um empregado do negócio dele com uma baixa remuneração, porque a preocupação dele maior é gerir recursos para pagar os seus trabalhadores, os seus fornecedores e principalmente o seu patrão maior, o seu sócio maior, que é o governo, que abocanha a maior parte de suas receitas. Então isso é muito difícil. Aqui no Acre, especificamente, eu, na condição de presidente da Federação do Comércio, eu tenho conversado muito com os empresários e sinto o drama de todos eles. Às vezes eu fico até angustiado de ver a situação que muitos empresários antigos, empresários de 20, 30, 40 anos, que hoje se veem em situação extremamente difícil, trabalham mal para comer. E não são empresários pequenininhos não, são empresários médios, que às vezes têm um bom faturamento, mas quando chega no final do mês, onde é que está o seu lucro? Então, empreender no Acre é muito difícil, empreender no Brasil é muito complicado. Eu sempre digo que qualquer um empreendedor brasileiro, fora do Brasil, numa economia estável, numa economia que a gente possa fazer um planejamento e seguir, esse empresário vai ser um empresário de grande sucesso. A gente vê muitas vezes empresários que saem do Brasil, vão para os Estados Unidos e chegam lá, fazem sucesso absoluto, porque lidar numa economia que tem regras, numa economia que se cumpre contratos, numa economia que tem demanda, numa economia que a renda per capita é boa, o empresário realmente ele sente prazer e felicidade em trabalhar, porque o resultado dos seus negócios aparecem. Mas no Brasil está sendo angustiante ser empresário, porque a gente trabalha muito e ganha quase nada. E nós vivemos num país capitalista, o empresário trabalha para ganhar dinheiro para o sustento da sua família, para ver seu patrimônio crescer, para ver a sua empresa empregar mais, para ver sua empresa melhorar suas estruturas, mas infelizmente nos últimos anos, principalmente nessa última década, isso não tem acontecido. E isso tem deixado muitos empresários preocupados, deprimidos e muitos empresários deixando seus negócios de longas décadas aí para trás, fechando seus negócios por conta dessa dificuldade. Então, concluindo essa sua pergunta em relação, por exemplo, à vida do empresário, ela realmente é muito difícil. E um dos fatores ingratos que mais deixa os empresários chateados é o fato de que para a máquina pública de arrecadação, todo empresário é sonegador, é ladrão. No geral, eles pensam assim. A máquina arrecadadora do Estado confunde muito o empresário inadimplente com o empresário sonegador.
a maioria absoluta, uma pequeno percentual do empresariado acreano, do empresário brasileiro, é sonegador. Esse empresário sonegador, a Receita Federal, a Receita Estadual, tem que efetivamente ir para cima e até prendê-lo. Mas o empresário inadimplente, não. Ele deixa de pagar o imposto porque ele não tem recursos para fazer isso. Ele vai contemplar a sua folha de pagamento, seus funcionários, seus fornecedores, porque então ele fecha a empresa. Ele não paga, mas está lá o passivo tributário dele, uma hora ele vai ter que pagar, de uma forma ou de outra. Então, o Estado tem que distinguir isso, tem que valorizar mais o empresário. Reconhecer no empresário aquele cidadão, dono de uma empresa, que gera imposto, que gera renda, que é o principal encarregado de recolher os tributos pagos pelos consumidores para colocar nos cofres do Estado ou da União. Os nossos governantes eles têm que entender que o setor terciário de comércio, bens e serviços, esse setor é extremamente importante para a economia, porque ele gera um grande número de emprego e tem uma capacidade muito grande de multiplicar a renda num curto espaço de tempo. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, o governo do estado do Acre empregava mais do que a iniciativa privada. Hoje, houve uma inversão dessa situação. A iniciativa privada está empregando muito mais do que o governo. Algo em torno de 60% a 65% do nível de emprego é patrocinado, produzido na iniciativa privada. Então, isso já é um fator extremamente importante. Aquilo que a gente tem dito, que o ideal para a economia acreana seria no momento em que o setor produtivo gerasse rendas suficientes para irrigar a economia local e a gente deixasse um pouco de ser dependente das rendas do governo através de uma folha de pagamento ou propriamente dos investimentos públicos em infraestrutura. Que quando o governo deixa de fazer isso numa economia dependente, a economia vai ao caos. Então, o setor do comércio emprega muito no estado do Acre. E é nesse aspecto que os nossos governantes deveriam olhar com mais carinho para este setor, que responde muito imediatamente para que o Estado possa sair de uma crise, para que o Estado possa empregar, criando incentivos para que essas empresas possam se desenvolver melhor. E como é que pode criar esses incentivos? Nós pensamos, por exemplo, que o governo deve pensar numa reforma tributária, do ICMS, notadamente, que é o imposto que mais incide pesadamente em cima dos negócios do comércio, fazer uma reforma tributária para que a gente possa aumentar a base de contribuição e diminuir o imposto daqueles que mais pagam. Hoje é uma pequena quantidade de empresas que responde por mais de 80% a 85% do imposto arrecadado pelo Estado. Essa situação tem que ser revertida, isso não é bom para o Estado. Apenas 80, 90 empresas responder por 85% da arrecadação do Estado. Se amanhã 4, 5 empresas dessa fecham, já há um baque muito grande na arrecadação do Estado. Então o Estado tem que pensar nisso. O Estado tem que criar incentivos, não é dando dinheiro para o setor produtivo, não. É criando, por exemplo, áreas de livre comércio aqui no Acre, para melhorar a nossa competitividade com as empresas de fora. Hoje nós temos 3 áreas de livre comércio aqui, que é Epitaciolândia, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Mas os produtos comprados para essas áreas só podem circular lá. Então, nós não temos aqui em Rio Branco, por exemplo, a área de livre comércio. Rio Branco deveria ser uma área de livre comércio para melhorar a competitividade, melhorar as receitas, melhorar a produção das nossas empresas locais. Então, a gente precisaria muito disso. Precisaríamos que os nossos governantes pensassem um pouco mais na segurança, por exemplo, a segurança pública dos grandes centros comerciais. A gente pode pensar que isso não tem um impacto muito grande, mas tem. Nós temos aqui no Acre locais que eram grandes centros comerciais que hoje estão esvaziados por conta da violência que se instalou ali. Então os consumidores têm medo de se instalar em determinada loja ou se dirigirem para fazer compra, porque são locais que cotidianamente estão havendo assaltos. E as pessoas ficam preocupadas com isso. Os pontos comerciais terminam perdendo valor.
e isso desestimula a iniciativa privada dos empresários. Então, eu acho que nesse sentido tem muita coisa para incentivar o comércio do Acre, para que esse comércio possa contribuir mais fortemente para o desenvolvimento do nosso Estado. Hoje, tem uma grande contribuição, como eu disse, o setor produtivo emprega mais de 60% da mão de obra, mas isso poderia ser mais expressivo. O governo tem que diminuir de tamanho, o governo não pode ser o maior empregador, o governo não pode ser o maior investidor. Isso quem tem que ser é a iniciativa privada. Mas, infelizmente, no Brasil inteiro predomina a centralização da administração no Estado. O Estado não pode ser maior do que a economia privada. O Estado tem que ser menor, o Estado tem que ser apenas o maestro de tudo isso. E hoje o Estado termina executando também muitas ações que deveriam ser executadas pela iniciativa privada. O empresário no Brasil, todo empresário, o bom empresário, o empresário consciente, ele reconhece o dever dele de recolher imposto. E ele fica até feliz em fazer isso. Mas ele quer que este imposto que ele arrecada, que ele gera, que esse imposto possa cumprir com a sua missão de retornar em serviços para a sociedade brasileira. E isto também nós podemos trazer até para nível de Estado. Os recursos que são arrecadados pelo Estado, a destinação deles é para servir ao público, é para manter funcionando bem os hospitais, funcionar bem as escolas. Nós temos escola de primeira qualidade, onde nossos filhos não precisem estar estudando em escolas particulares, pagando valores exorbitantes para ter uma educação boa, e isso teria que ser prestado pelo Estado. Então, eu acho que uma das exigências que o povo tem que fazer, que paga imposto, que as empresas que também pagam e arrecadam, tem que exigir dos governantes, é que os recursos sejam bem aplicados. E nós esperamos que o próximo governador do estado do Acre tenha também esta visão de otimizar a aplicação dos recursos, aplicar os discursos sem desvio de finalidade, tentando reduzir a máquina pública, porque hoje nós gastamos muito dinheiro para pagar servidores e pouco dinheiro retorna em benefício da sociedade através de serviço. Nós não precisamos ter milhares de cargos em comissão. Esse negócio de cargo em comissão, eu particularmente acho isso uma imoralidade, isso nem deveria existir. E se houver necessidade de cargos em comissão, que seja dado a servidores de carreira, e não você fazer disso cabide de emprego. No Brasil inteiro hoje, a gente sabe que cargos em comissão é a coisa que mais predomina no Brasil e que consome uma grande parte dos recursos nacionais. Nós não visamos, nós temos que ver o bem comum da sociedade. E para que a gente possa trabalhar o bem comum da sociedade, os governantes têm que investir em benefício dessa sociedade que paga imposto, que os elege. Nós esperamos também que o próximo governador do Acre também tenha uma visão de que os empresários são importantes na estrutura do governo, no sentido da arrecadação de impostos, no sentido da produção de qualificação de mão de obra, no oferecimento de emprego, e que possa estabelecer uma política de valorização do empresário, uma política de redução dessa carga tributária para os que pagam e fazer com que aqueles não paguem passem a pagar. Eu tenho certeza que na hora que o governo do Estado ou o governo brasileiro fizer uma reforma tributária que possa reduzir a carga e aumentar a sua base de contribuinte, a arrecadação do Brasil e do Estado do Acre vai aumentar. O exemplo disso é o que o Trump, que todo mundo diz que é um destambelhado, que é um louco, não sei o que, ele fez nos Estados Unidos. O Trump hoje é um presidente que está aumentando e muito a imagem dele. Ele fez uma redução drástica da carga tributária. Ele reduziu em torno de 35% para 20% a carga tributária das empresas. E a arrecadação dos Estados Unidos passou a crescer ainda mais, porque ela foi sempre crescente. E nós podemos fazer isso no Brasil, nós podemos fazer isso no Acre. Aqui no Acre, para você ter ideia, com toda essa crise que eu relatei dos últimos 10 anos, a arrecadação nossa de ICMS não caiu. Se você for ver os dados estatísticos,
O ICMS vem subindo, não em patamares excelentes, mas tem tido um crescimento real. E em muitos anos suplantando, inclusive, as expectativas do próprio governo na arrecadação. Então, se nós olharmos e valorizarmos mais as pessoas que trabalham, que empreendem, que produzem, você pode ter certeza que o Estado vai arrecadar muito mais do que arrecada hoje. E nós estamos muito esperançosos de que com essa mudança de governo, não porque o governo atual esteja fazendo um mau governo, eu até acho que fez um bom governo, porque nós tivemos um fator extremamente preponderante e importante. Esse governo nunca atrasou o pagamento do pessoal, e isto é importante por quê? Porque nós ainda dependemos muito do salário dos funcionários públicos, o comércio principalmente depende muito disso. Se o nosso governo tivesse deixado de pagar os funcionários públicos, você pode ter certeza que teria havido caos no comércio, porque nós vivemos disso, nós dependemos disso. Muitas empresas ainda têm muitos créditos de servidores públicos, né? A gente já teve mais, mas depois que o governo federal instalou aquela política de crédito consignado, hoje o funcionário público, 30% a 40% dele, chega ao final do mês, ele praticamente quase não tem mais nada para receber, entendeu? Então é esta situação do comércio do Acre, nós estamos esperançosos que essa mudança de governo possa gerar uma nova expectativa, e vai gerar, e já está gerando, uma nova expectativa, por exemplo, no comércio local, de que dias melhores ou diferentes poderão advir dessa mudança de governo. Isso sempre acontece. E nós, que compomos um sistema não governamental organizado, como as federações de indústria, comércio e agricultura, nós vamos estar muito atentos a esse movimento do próximo governo. Nós vamos fazer uma avaliação permanente e vamos dizer ao nosso governador, aos secretários de Estado, aos gestores públicos, de um modo geral, se eles estão agindo bem ou se eles estão agindo mal. Eu espero que o próximo governador possa sentar com a iniciativa privada para discutir as políticas de desenvolvimento para o Acre. Nenhum governante vai ter sucesso se quiser implantar políticas que saiam da cabeça de um e dois. Vamos ouvir quem realmente interessa, que são as pessoas que compõem o setor produtivo, que sabem onde o sapato aperta, que sabem onde estão os gargalos e com certeza podem indicar os caminhos que provavelmente poderão levar a dias melhores.